Olá, eu sou Maurício Novaes, filósofo e psicanalista, e este é o canal Ideias Desconexas. Hoje gostaria de falar com vocês por alguns minutinhos sobre aquilo que Freud chamou de psicanálise selvagem. A psicanálise selvagem faz bem ou faz mal para o paciente? O que é a psicanálise selvagem? Em 1910, Freud escreveu um artigo chamado Considerações sobre a Psicanálise Selvagem. E no artigo, ele relata que uma senhora o procurou e se queixou de um médico a quem havia procurado anteriormente para tratar da sua angústia. Pois bem, e aí ela relata que o médico a recomendou uma das seguintes três atitudes. Primeira, voltar para o marido. Segunda, arranjar um amante. E terceira, aliviar a si mesma. Essa senhora passou a sentir esse sentimento de angústia após a sua separação. E ao procurar esse médico, o médico a recomenda uma dessas três soluções, como se fossem soluções mágicas. É óbvio que esse médico, conforme o Freud descreve, não tinha um conhecimento aprofundado da psicanálise e especialmente do que a sexualidade representa dentro da teoria psicanalítica. De maneira que esse médico acreditava que apenas por essa senhora se entregar a determinado alívio, ela venceria esta neurose. Enfim, isso mostra, obviamente, que o médico não tinha o conhecimento necessário de como funciona a sexualidade no psiquismo humano. Ele possivelmente leu alguma coisa sobre psicanálise, percebeu que a psicanálise dá importância fundamental à sexualidade, mas perdeu alguma coisa, alguma peça desse quebra-cabeça. De maneira que ele desconsiderou os conflitos psíquicos, os conflitos internos daquela senhora, acreditando que um certo alívio fisiológico poderia resolver o problema dela. E aí o Freud escreve sobre a inexperiência psicanalítica desse médico, e o Freud então chama essa inexperiência de psicanálise selvagem. Ou seja, a psicanálise selvagem pode prejudicar o paciente. A psicanálise selvagem é a demonstração de que o analista é pouco experimentado ou é alguém que não teve uma formação psicanalítica adequada. Dessa maneira, o termo psicanálise selvagem passou a ser vinculado a uma formação psicanalítica duvidosa. E por que, embora Freud não tenha dito especificamente sobre a formação psicanalítica, por que vinculamos esta psicanálise selvagem, ou seja, o ato deste médico, com uma formação psicanalítica inadequada, duvidosa? Porque na psicanálise, tanto com Freud como depois com Lacan, aprendemos que é melhor dar um tempo, é melhor ouvir o que o paciente, o analisando, tem a dizer, para só depois concluir. Nós podemos pensar em Lacan com o instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir. Então, nós não saímos por aí distribuindo diagnósticos assim, nós não saímos por aí pautando as pessoas, especialmente no início da análise, ou seja, no momento em que a pessoa nos procura.
Porque a nossa função como psicanalistas é ouvir, é prestar uma escuta qualificada para a pessoa, a fim de que ela possa trazer aquilo que a angustia, e somente depois, né, temos o instante de ver, o tempo de compreender, para finalmente o momento de concluir. Ou podemos pensar com Freud. A pessoa vem, ela recorda, ela repete, 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 repete e finalmente elabora. Então, a falha daquele médico sobre o qual Freud escreve no artigo foi a falha de não ter a paciência necessária para concluir. Ou seja, tirou uma conclusão precipitada da situação, porque aí sim ele teve possivelmente uma formação psicanalítica duvidosa, inadequada. E aí não custa lembrarmos que a formação psicanalítica não é brincadeira, é uma coisa séria e tem que respeitar o tripé psicanalítico: análise pessoal, supervisão clínica e teoria. Não basta estudar apenas a teoria para ser um psicanalista. Por isso, a psicanálise não se faz no banco das universidades. É preciso que, junto com a teoria, haja a análise pessoal e a supervisão, porque assim o aspirante a analista conseguirá ter uma formação integral. Ele conseguirá compreender, por exemplo, que a sexualidade envolve uma gama muito ampla de noções e que a sexualidade para o psiquismo tem um valor diferente do que as pessoas geralmente pensam. Que pessoas? As pessoas que não conhecem a psicanálise. Então, neste sentido, a formação em psicanálise adequada é importantíssima para que o analista consiga prestar uma escuta qualificada e ajudar o seu paciente. E o analisando será beneficiado quando o analista teve essa formação qualificada, porque ele poderá confiar no analista como alguém que irá de fato ajudá-lo e não como alguém que poderá prejudicá-lo por desconhecimento de conceitos básicos, conceitos fundamentais da psicanálise. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Até mais.